Declaro aberta a Assembleia. E, candidato, muito obrigado. Tá? Em primeiro lugar, nós agradecemos muito a sua presença. Nos sentimos muito honrados em poder recebê-lo aqui no nosso clube, nesse bate-papo. Os colegas estão muito ansiosos devido à situação que a gente se encontra, em que o governo atual não atendeu praticamente pleito nenhum nosso, permitiu que a Polícia Civil enfrentasse o maior sucateamento da história, viaturas antieconômicas, salários defasadíssimos, mais de 60% de perdas inflacionárias, né, armas inadequadas já demonstradas pelo exame de perícia. E a Polícia Civil ela precisa de delegacias fechadas, ela precisa ser restaurada. E eu queria até aproveitar a oportunidade, né, de reafirmar que estamos todos muito esperançosos que no próximo governo nós vamos sair dessa situação em que nos encontramos. Hoje eu me indignei, até me manifestei nas redes sociais, o governador, num debate ontem com o senhor, disse que queria saber qual era o mágico de Oz, né, que estava com o senhor, e dobrou o custo do pagamento do nosso pleito, né, num claro intuito de desmoralizar o senhor enquanto candidato e a nós enquanto demandantes. Isso é inaceitável, né, nós vamos fazer tudo para que ele pague nas urnas pelo que ele tem feito. Então, nós fizemos algumas perguntas padrão que vamos fazer a todos os candidatos. A primeira, o senhor já se manifestou inúmeras vezes na imprensa, né? Até muitos dos colegas aqui reconhecem que foi o senhor que colocou em pauta esse nosso assunto da paridade com a Polícia Civil e agradecem muito, né, essa questão, mas vamos cumprir essa liturgia. O senhor pretende recompor os salários da PCDF, encaminhando a mensagem à União da concessão da paridade com a PF? Quando? Como? Bom, primeiro, obrigado, Rafael, Paulinho, Kleber, Klebinho, Nugoli, todos que estão aqui, Rendel, Maurílio, cadê? Aqui. Todos meus amigos há muitos anos. Primeiro, eu gosto de fazer conta, gosto de fazer cálculo. E, na minha passagem pelo governo em 2010, fiz muitos amigos também na Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, e no mandato agora, presidente, eu fiz também amigos no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, no Palácio do Planalto, e tivemos várias conversas, inclusive com vocês, algumas delas. A última que nós tivemos, Klebinho participou com o ministro Diogo, né? Aquela famosa reunião, né? E então, no Fundo Constitucional, no comportamento histórico do fundo, Kleber, é só pegar o percentual da Polícia Civil nessa história, é a que mais está defasada. Mas é assim, chega a ser gritante. E o que demonstra é a prova material, vamos dizer assim, da má vontade do governador para com a Polícia Civil do Distrito Federal. Ponto. Essa é a questão, né? Ontem no debate você viu que ele ficou nervoso, de fato ele inflaciona o número, mas como a gente já tinha os números validados por nós todos, fica tranquilo. Então a paridade será enviada no dia 1º de janeiro de 2019, nós todos juntos, vamos fazer um movimento, a pé de algum lugar até o Palácio Planalto, o presidente da República vai receber, seja ele quem for, na minha avaliação. Eu acho, ninguém sabe o futuro, qual vai ser o presidente da República, mas eu tenho certeza que qualquer um que seja, talvez um ou dois que eu não tenha muito contato, ele vai nos receber pessoalmente. Mas no dia 1º de janeiro de 2019, tem a posse, né? E aí, da posse, nós vamos todos juntos, como meu primeiro ato de governo é a paridade da Polícia Civil com a Federal. Estive numa reunião recente com vários policiais militares, coronéis, alguns praças, isso me foi questionado e eu reiterei. Eu disse o seguinte, sempre foi, não é uma questão de dar a paridade. A pergunta é por que o Rodrigo não deu? Porque isso é um direito adquirido da categoria. Isso a nossa Polícia Civil do Distrito Federal tem
tem atribuições diferentes das demais polícias de outros estados, exatamente por estar em Brasília. Fui bem claro na frente dele, sabe? Ninguém achou ruim. E também ninguém... O que o Rodrigo fez nesses últimos anos de querer colocar corporação contra corporação, isso também não se faz. Um líder, uma pessoa que goste da sua cidade, do seu estado, tem que trabalhar exatamente ao contrário, né? Para que todas as forças se gostem, porque se complementam, tá certo? E disse claramente, vou dar reajuste de vocês, é claro, mas a questão da paridade eu quero que vocês entendam que é uma questão prioritária. Se coloquem no lugar da Polícia Civil. E também não vi nenhuma resistência. Quem disse que tem resistência é estimulada por algum candidato, algum grupo de candidatos, exatamente para que esse ambiente ruim entre corporações, que o Rodrigo estimulou bastante, fez errado também, ocorresse. Então, com tranquilidade, se Deus quiser, no dia 1º estaremos já juntos conversando pessoalmente para o presidente da República da paridade. Meu amigo, a Polícia Civil vem vivendo um momento muito difícil também em relação ao diretor-geral. O diretor-geral, é verdade, ele foi escolhido lista tríplice, mas em diversas ocasiões já manifestamos, né, o nosso desejo de que ele fosse substituído por conta da sua subserviência ao governo. Isso foi expresso hoje no jornal, onde ele afirma que as delegacias estão fechadas, especialmente por uma questão previdenciária. Ninguém nem entendeu essa colocação. Isso é lamentável. De toda forma, nós temos como muito caro o desejo de participar dessa escolha. Nós queremos realmente que tenha uma nova pessoa que simbolize, né, o encerramento desse ciclo, que esse ciclo realmente fique para trás. Né? Nós não queremos uma pessoa que signifique a manutenção dessa cúpula que está aí. E o senhor, nessa sucessão, o senhor pretende acolher a sugestão da categoria da escolha do diretor por uma lista tríplice? 100%. 100%. Eu posso ter amigos policiais, delegados, etc. Mas aquilo que eu falei no Correio Brasiliense, você viu que teve uma perguntinha sobre os critérios de escolha? É claro, competência, conhecimento, liderança, óbvio, né? Mas será escolhido de acordo com a vontade, né, e a percepção do momento pela família civil. Quando eu digo família, por todos, não só pelos delegados, eu acho que por todos vocês. Então, vou respeitar 100% a lista tríplice. Governador, a Polícia Civil vive uma situação de sucateamento posta pelo Hollenberg nunca vista. São delegacias fechadas, né, viaturas antieconômicas, como já foi colocado. Qual o seu projeto de valorização da Polícia Civil, especialmente quanto à contratação de servidores e aquisição de equipamentos? Tá, vamos começar por equipamento. Começar por viatura, né? Viatura realmente, as mais novas, tirando essas meia duziazinha que chegou, são viaturas de 4, 5, 6 anos, não é isso? Então isso é um absurdo, né, gente? Quilometragem 2013, não é isso? 5 anos. 5 anos. Vamos começar por aí. Eu acho que na transição nós vamos ter que trabalhar todo mundo junto, na transição, já fazer o plano de ação a partir de 1º de janeiro. Quando eu falei ontem para o Rodrigo, espero que você tenha grandeza já na transição, permita que nós façamos o que tem que ser feito, porque governador que tem grandeza, que está saindo e outro que está entrando, ele meio que deixa a caneta para o outro, para ele já tomar as medidas nesse sentido, né? Então, vamos aguardar o orçamento de 2019, que o Hollenberg tem que mandar dia 15 de setembro. E eu já analisei a questão de investimentos das polícias, né? Então, acho que o nosso planejamento, o que vocês me apresentarem, a gente já autoriza a compra. Com relação a pessoal, eu acho que também a Civil está com o menor contingente aí historicamente, né? A gente precisa... Tem alguns concursos válidos, não tem? Sim. Ontem eu recebi um grupo de papiloscopistas, delegados, sim, peritos, né? 200 e poucos, né? Excedentes, 216, né? Falou que já chamam na hora, isso é fichinha. Mas também pretendo já, logo nos primeiros dias, chamar o que tiver de concursos válidos, né? Nós vamos trabalhar juntos, tá, gente? Então, eu sou especialista em Polícia Civil? Não, vocês é que são. Tá certo? Você vai ter a boa vontade do governador, porque recurso tem. Lembra, Clebinho, o ministro falando? Eu não preciso nem de um ofício, só um zap.
porque recurso está sobrando no fundo de vocês. Sem contar que a própria variação do fundo para o ano que vem foi maior que o próprio Rodrigo tinha colocado, né? De 3 para 4,55, né? Então a gente faz um planejamento de compra e de contratação. Acho que dentro da delegacia, sinceramente, a gente já podia começar a pensar em trabalhar com alguns terceirizados, sabe, Maurício? Porque tem algumas atividades, ou estagiários de direito, eu não sei, porque tem algumas atividades que não precisa ser feita pelo agente, né? Mas eu acho que intensificar isso, porque vai ser importante para a sociedade, porque é o seguinte, imagina, quando a gente der a paridade e começar a reequipar armamento, viatura, equipamento de comunicação e tal, ela vai querer a contrapartida nossa, né? Então ela vai querer o quê? Que a gente abra a delegacia, que a gente já comece a funcionar 24 horas algumas. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É a contrapartida que a gente tem que dar automaticamente. Isso que a gente tem que preparar também na transição. Essas que estão até como símbolo. Estava fechada, mas a própria corporação, antes de tudo, está aqui no voluntariado, está de outra forma, reabrindo essas delegacias. Então eu vejo, presidente, que a gente pode fazer também, urgentemente, pensar como já fazer algumas atividades terceirizadas, ou estagiário, ou empresa terceirizada, para fazer esse dia a dia dentro de uma delegacia que não necessariamente precisa ser feito pelo agente ou por algum da corporação. Não sei o que vocês pensam. Carreira de apoio. Hoje o Detran usa estagiário. E eu acho assim, vamos pensar o modelo, Kleber, entendeu? Porque tem, o cara que vai entregar processo no tribunal e tal é o agente, não precisa ser. Né? Então, nós vamos reestruturar da forma como a gente achar que deve. Vocês vão governar comigo esses 4 anos, se Deus quiser. A Polícia Civil vai governar comigo esses 4 anos. E vocês vão se orgulhar, podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Governador, a Casa Militar é emblemática a situação que a gente vive de falta de comunicação com o governo. Sim. Hoje a Casa Militar tem um contingente de cerca de 370 homens que servem à segurança do governador pessoal, de sua família, e aos prédios públicos do governo. Certo. É um contingente maior, por exemplo, que o batalhão de São Sebastião. Sim. É impensável. Enquanto isso, a Polícia Civil não tem acesso ao governador Rodrigo Hollenberg. Inclusive, quando nós vamos ao Buriti, nós temos que deixar os nossos celulares em escaninhos e deixar as armas em cofres, né, como se nós oferecêssemos riscos ao governo. O senhor pretende manter essa estrutura? O senhor pretende transformar ela numa estrutura plural? Então, está gravando, mas vocês não vão... Tem que ser isso aqui entre nós, senão vão copiar a nossa ideia. Tá, o gabinete do governador vai ter um conselho de segurança. E nesse conselho de segurança vai estar paritariamente todas as forças e obviamente, com contingente, etc. Então, vai ser um conselho de segurança do governador. Entendeu? Não falem para fora, porque senão vão copiar a ideia. Vai por mim. Tudo que eu tenho falado aí, no outro dia tem uma ou outra lá já falando isso. Então, vai ser um conselho de segurança. Não precisa ser desse tamanho aí também. O Rodrigo tirou todos os servidores da Casa Militar do Renato Santana, por exemplo. Tirou tudo. Deixou lá 2 para fazer a segurança, tirou a segurança da família, tirou todo mundo, e as coisas estão funcionando. No caso nosso, eu vejo que até para o ambiente melhorar entre corporações, esse conselho, talvez outro nome, eu sou uma pessoa muito pragmática, tomar decisão, se tomei errado eu volto, mas eu prefiro tomar decisão, né? Então seria algo parecido com este conselho permanente no gabinete do governador, com as forças todas ali participando do governo em decisões estratégicas do governo de segurança pública. Muito bom. Governador, nós fomos cobaias, né, de secretários de seguranças que causaram espanto a toda a sociedade, né? Secretários de segurança que não entendiam do ramo, Não dá. né, que não eram da cidade, que vieram de fora, de outra realidade, não conheciam sequer o funcionamento do nosso sistema de segurança. O que o senhor pretende fazer para integrar realmente as forças, para dar um comando, né, à Secretaria de Segurança que seja respeitado pelos servidores da segurança pública? O meu secretário de segurança em 2010 era o Monteiro. E o diretor-geral da Civil era o Cardoso, o secretário era o Monteiro, o comandante-geral da Polícia Militar respeitava bem, Casa Militar também, que era o coronel o Leonardo, né?
Tu era meu Detran, meu gol era o Detran. Eu vejo, ou a gente faz um rodízio, né? 2 anos um, 2 anos outro. Mas esse Conselho de Segurança, vocês vão se surpreender. Aqui eu não falei tudo que eu penso do Conselho. Mas eu vejo que primeiro tem que ser da cidade. O Roriz, certa vez, o governador Roriz, que tem o nosso carinho, meu carinho, sempre fui leal a ele. E estou torcendo, todos nós, ele está até hospitalizado hoje, né? O governador Roriz, certa volta, botou um general, se não me engano, Maurício. General, não foi? Atos. O Atos. General Atos, né? Mas era um outro momento, era outra questão. Eu acho que a gente tem que, por exemplo, do Detran no Gole. Detran eu quero que seja um funcionário do Detran, entende? Agora, da Terra Cap, do BRB, do BRB, da Nova Cap, da Nova Cap, você entende? Na segurança pública, que tem essas 3 corporações principais, os órgãos auxiliares, eu penso ou fazer um rodízio civil-militar ou um novo modelo, que eu não falo aqui agora porque eu tenho que... Aí é novo mesmo, não tem nenhum lugar. Mas, a princípio, na minha cabeça, seria um rodízio, né, de delegados e de coronéis da Polícia Militar. Podemos até começar pela civil, né? Mas eu vejo que isso poderia ser um bom caminho. Não sei se vocês discordam, mas eu acho que podia ser um bom caminho. Né? Concluindo aqui as perguntas do sindicato, apesar de nós sermos juristas, os delegados de polícia são também uma carreira de gestão de cúpula da Polícia Civil. Sim. E como tal, nós esperamos participar realmente, efetivamente, do governo. Recentemente teve um relatório de fiscalização do TCU que identificou vários problemas na gestão do Fundo Constitucional. Pagamento pensionista. Vários, né? Aumento de custo de pessoal através de decreto local, né? Vários problemas sérios. Dentre eles, a forma de estratégia de planejamento orçamentário relativo às forças de segurança. E nós, delegados, não participamos sequer da coordenação de gestão do Fundo Constitucional, tampouco da elaboração das leis orçamentárias. Não, mas a gestão do fundo, nesse Conselho de Segurança, vai ter, obviamente, a Secretaria de Planejamento. Né? Como o fundo é essencialmente 50% dele hoje, mais um pouco, né? Segurança, vai estar dentro desse conselho. O secretário de Planejamento vai estar lá, só que com a participação efetiva das forças de segurança. Essa foi uma das falhas que eu acho que o Rodrigo fez. Deixou ali na Leani, né? Na governança, não sei o que, excluiu as forças e deu no que deu. Porque se você tem um conselho desse, e ele participando, eu queria ver, para civil agora não, para civil agora não, não ia ter condições. Acabava o conselho, ia ter guerra. Então, para que a gente evite isso, o comportamento e o andamento do Fundo Constitucional ser ali acompanhado por este conselho. Então veja, você vai ter o secretário de Segurança, o diretor da Civil, o chefe do Corpo de Bombeiros, o chefe da Polícia Militar e os componentes do conselho, que não serão os secretários, mas também serão outros componentes das corporações. Isso é importante para que a gente, se não tiver transparência na execução do fundo a partir de agora, aí a cidade vai acabar. Aí a guerra entre corporações vai ser infinita, o governador não vai poder... Então eu preciso que vocês estejam juntos nas decisões. E agora, vamos fazer o que com o fundo? E agora, vamos fazer... O que nós vamos comprar? Outra coisa, o Rodrigo não conseguiu executar vários planos federais de investimentos de vários fundos, vocês viram, né? Sim. Inclusive na segurança. Então, penso também, dentro do Conselho de Segurança, ter um núcleo de captação de recursos. Né? Recursos que existem aí na esfera federal, na esfera internacional, que a gente podia estar utilizando, que o Rodrigo nem se deu, acho que nem viajar uma viagem ele fez para se dar o luxo disso. Ele ficou muito concentrado nesse varejinho, claro, do equilíbrio das finanças, e esqueceu o resto. E confiou muito em meia dúzia de pessoas que nunca gerenciaram nada, ficaram só na teoria, e quando aconteceu essa catástrofe. Então, na minha opinião, para evitar tudo isso, nós vamos ter que governar junto. E vai ser assim, vai ser uma governança, mas não daquela meia dúzia. Uma governança importante, porque o fundo, gente, ele foi estruturado para a segurança pública e auxiliar saúde e educação. Saúde, o atual governo está conseguindo devolver dinheiro. Ele não consegue gastar e devolve recurso. 360 só esse ano.
300 e tantos ano passado, mais de 1 bilhão em 3 anos. Então, se a gente fosse recompor, veja, se fosse um balde só, independente do fundo, veja o que ele deixou de usar para a saúde, veja o que ele deixou de usar para a educação. E é isso que eu quero também mudar rapidamente, com a ajuda do Congresso ou do próximo presidente via MP, a comunicação de fundos para o Distrito Federal, que hoje não existe. Também não espalha não, porque eles vão querer me imitar. Muito bom. Abrir para os colegas, quem deseja fazer perguntas para o nosso candidato? Pode ser primeiro a dama. Boa noite, candidato. Meu nome é Elizabeth, sou delegada de polícia e sou a diretora da mulher aqui do Sindepo. Legal. Em nome de todas as mulheres, eu queria saber se o senhor já pensou na possibilidade de equidade de gênero na cúpula da Polícia Civil, que a próxima diretora da polícia possa ser uma delegada de polícia, que não seja a diretora, pelo menos o diretor adjunto seja uma delegada de polícia, e também a presença das delegadas na direção da Secretaria de Segurança e nas subsecretarias também. Claro que já pensei. Boa. Claro que já pensei. Primeiro que vocês são muito mais organizados que a gente, vocês são muito mais concentradas que a gente, muito mais bravas do que a gente. Então, esse é um bom caminho. Eu já pensei nisso sim, vai ter que ser uma lista tríplice, lembrando disso, né? E espero que na lista tríplice tenham delegadas... Sim, 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 você tem meu compromisso, mas, obviamente, dentro daqueles critérios, independente de homem ou mulher, né? Liderança, competência, honestidade, enfim, sim, claro. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que utilizar dessa nossa vantagem de termos mulheres competentes nas corporações e usar. Claro que sim. Ficar de frente para cá também, pessoal. Boa noite, doutor Rosso. Meu nome é Laércio Rosseto, eu estou trabalhando hoje na 2ª Delegacia de Polícia, né? E o doutor Rafael já agradeceu, mas eu quero agradecer novamente sua presença aqui, de estar conosco, que o senhor possa ter certeza que aqui nós temos pessoas que são responsáveis, pelo menos 2,5 milhões de pessoas eu sei. Na área de segurança pública, no que diz respeito à investigação. Né? Não é um interrogatório policial, posso deixar o senhor tranquilo disso, mas na noite de 14 de março de 2012, o senhor lembra onde o senhor estava? Certamente pode ser que não, né? Então, mas eu lembro, porque o senhor estava sendo agraciado com a medalha de honra ao mérito, e eu estava ali ao seu lado. Verdade. Por acaso, eu também estava lá sendo agraciado, e eu Verdade. falei para Vossa Excelência, Brasília precisa o senhor governando novamente. É verdade. Pode ser que o senhor, né? Muito tempo, mas eu fiz questão. E por que isso? Porque nós precisamos disso, de austeridade. De uma pessoa com seu caráter, com a sua determinação, com o seu pulso, com o seu cabedal conhecimento. E dentro da questão da lista tríplice, igual Vossa Excelência disse, e eu coloco isso para o doutor Rafael, para todos os colegas aqui, que é uma inovação que eu quero propor, inclusive, para que a gente possa realmente ter uma lista, e o senhor já disse que vai seguir competência, liderança, mas também analisar o nosso histórico funcional e uma eventual proposta de meritocracia que carece hoje. E a gente precisa trazer isso, porque é um anseio da categoria, né? Certo. E que para que haja assim, um debate aqui, para que realmente os colegas possam votar sabendo qual é o plano de segurança, qual é o plano para a Polícia Civil. Não um plano de 2, 3, 4, mas um plano. Não, mas o plano para a Polícia Civil a gente vai fazer, dando tudo certo, a gente vai ter uma transição aí do final de outubro até 31 de dezembro. Nesses 2 meses, dá para a gente né, elaborar o nosso plano de compra, de contratação, de reestruturação, como vai funcionar a delegacia, como vai funcionar, enfim. Isso. E essa seria a nossa proposta, doutor Rafael, que a gente já aproveita e coloca aqui, para que as pessoas que queiram, e é com maior impessoalidade que eu falo isso, venham para o debate, apresentem. E não é um plano estratégico. Nós temos um plano estratégico elaborado pela Dom Cabral, mas eu estou falando de gestão. Então, era só isso que eu queria colocar. Bom. Pode ter certeza, pode confiar, delegado. Prazer, né? Fala, garoto. Bom, pessoal, boa noite. Eu já tenho participado de diversas reuniões com o deputado, não só
essa aqui, mas também no Metrópolis, né? E inclusive representando os clubes sociais de Brasília. Então, hoje nós tivemos na CAESB, como você pediu, e a questão das capivaras lá já avançamos já hoje. E na reunião lá dos clubes sociais, nós demos lá entre aspas, um aperto no governador, né? E a receptividade foi muito boa, inclusive a possibilidade, porque os clubes sociais, nós não temos canal de comunicação com o governo. É lamentável, né? Nós temos aí mais de 6 mil empregos que os clubes sociais geram, e a capacidade que nós temos de receber os colegas dentro de clubes, porque foi o início da capital, começaram com os clubes, né? Até os peguinhos da rodoviária, tudo aquilo fez parte. Sim. Mas, e uma sugestão que nós demos naquela época foi que tivéssemos também um participante dos clubes sociais ligado diretamente no governo do futuro governador. Tivéssemos lá dentro realmente um representante que pudesse preocupar aqui, por exemplo, as capivaras agora que está tendo, uma parada de ônibus, nós não temos um acesso ao governo federal. O governador já se prontificou, já teve essa aceitação, mas não foi isso que eu vim falar, não. Eu queria só contar um dado aqui, que talvez vocês, acho que a turma se lembra bem, que o Rosso foi o governador que, quando encerrou um curso de formação, não sei quem faz parte da turma aqui, né? No dia do encerramento do curso de formação, você nomeou. Foi. Nomeou os colegas. Primeira vez que nós vimos isso. Homologou, já encerrando o curso, no dia do encerramento, houve a homologação do concurso. Então, isso foi um fato para nós, que pode você não ter lembrado, mas eu estava na associação aqui e lembrei muito bem. Rosso, você falou muito bem da paridade. Chamei todos os concursados da Civil, todo mundo. Quantos a gente tinha? 400, chama. Chamei todo mundo. E deixei 1 bilhão no caixa. 1 bilhão no caixa para o Agnello. 1 bi no caixa. E com referência à paridade, você já ficou muito bem, nós estamos conscientes disso, né? Apenas mais um dado para poder passar para você, né? Porque eu sempre brigo a nossa isonomia histórica e legal. Lógico. Não é? Porque nós entramos na polícia, eu, por exemplo, eu sou decano aqui da turma, né? Entrei 66 para 67 na Polícia Federal, e nós estávamos recentes lá em 65 com a Lei 4878, né, quando houve aquele desmembramento do FSP, criando a Polícia Federal e criando a Polícia Civil. Então, e naquela época, Rosso, inclusive tinha até a opção, os colegas que estavam na Federal, quem estava aqui, podia fazer opção para a polícia que queria ficar. Tamanho... 65. Tamanho a integração que já existia, porque nós somos oriundos da Polícia do Rio de Janeiro, que era a Polícia da Capital Federal, e por isso nós estamos aqui. Então, é uma isonomia legal e histórica, por mais que não queiram dizer que seja, mas é apenas esse dado que eu queria passar. Com referência ao gabinete militar, eu queria dar um exemplo. Você citou aqui o nosso governador, eterno governador para nós da Polícia Civil. Quando nós discutimos gabinete militar naquela época, tínhamos essa dificuldade, sabe o que ele fez? Ele criou uma assessoria especial da Polícia Civil. Não, eu lembro disso, mas a minha vai além um pouco. Não, eu sei. Quer dizer, foi um pontapé... Eu lembro disso. Foi um pontapé que foi dado na época, né, que nós abrimos as portas de criar, já que nós não tínhamos esse canal, era a doutora Débora que foi indicada na época. E agora eu queria só, agora falar da nossa turma, do pessoal mais antigo, dos aposentados, né, que nós estamos acompanhando sempre, além de eu ter essa força de ter os jovens sempre junto comigo, que se alimenta aí a minha alma, que graças a Deus eu estou aqui por causa desse apoio que eu tenho de todos vocês, mas falar dos aposentados, né? Nós tivemos alguma dificuldade, há pouco tempo que resolvemos, graças a Deus, um precatório que nós estávamos esperando há muitos anos, e tínhamos aí uma licença-prêmio em pecúnia, que eu já conversei separadamente com você, e que o governador do Federal, Hollenberg, aqui, prometeu, além da paridade, que ele ia continuar o pagamento da licença-prêmio pecúnia para os aposentados que aposentaram até 2000. Uma pergunta, por que o Rodrigo, na 2015, ele já não... A paridade começou a deixar de existir a partir de quando? 16. Em 16, por que ele não deu? Porque não tinha dinheiro. Engabelou a gente. Não, qual foi a justificativa de 16? Porque não tinha dinheiro. Mentiroso e que... mentiroso e fazendo um terrorismo muito grande, porque ele disse que não tinha depois dinheiro, porque se ele desse para civil, tinha que dar para PM, porque ele fez
essa promessa lá para a PM que ia aumentar muito e não tinha fundo suficiente para pagar, que é um absurdo isso, que não tinha nada a ver, mas foi, e ele jogou, fez esse terrorismo de polícia militar com a polícia civil. Aí ele começou a retroalimentar o... Correto. Então, o que eu queria pedir, em nome aqui dos nossos colegas aposentados, nós estávamos recebendo esse dinheiro, né, já estava praticamente consolidado, eram 36 meses, pagamos... Qual o valor disso? Hoje está 5 milhões, por incrível que pareça. Está pago. E mais ainda... Pago. Está pago. Está pago. Tudo bem. Tá pago. E mais ainda, esse dinheiro está na Polícia Civil. Tá? Nem pago. Depende dele, está na Polícia Civil. Está pago. Então, fico satisfeito. Fico satisfeito com isso. Fico satisfeito com isso, porque estamos numa briga tão grande, acabei de falar para o Rosto, terça-feira tem audiência no STJ, né? Conseguimos perder na primeira parte, porque em vez de ele mandar um procurador, ele mandou 2 para jogar contra nós. Né? E ele tinha prometido para mim, pessoalmente, com os colegas que estavam lá, que ele não ia mandar ninguém, porque ele queria que o tribunal resolvesse isso, porque ele não queria brigar com a procuradoria dele. Então, aqui vai ser julgado, não sei até onde nós vamos ter essa possibilidade. Que dia que é? É terça-feira, Terça. no STJ. E uma sugestão, Rosso, que isso passou agora em razão dessa situação nossa de precatório, e nós encontramos muito essa dificuldade, o Benito está aí também, que sabe disso que aconteceu no governo passado. Por favor, o consultor jurídico não pode ser o procurador. Vocês já me falaram sobre isso. Porque é um absurdo, porque se o consultor jurídico é o advogado do governador. Né? Aí ele bota lá um procurador, nós vamos conversar com o consultor jurídico, ele é procurador. Não, eu sigo a linha da procuradoria. Então, quer dizer, não é o advogado do governador. Inclusive agora, aconteceu no governo passado, foi feito até o processo pelo parecer da consultoria, não obstante a procuradoria ser contra, e foi pago, com o parecer da procuradoria. Então, é uma sugestão nossa que nós damos em razão dessa preocupação, né, e fico muito feliz, né, tomara que, se por acaso nós não formos felizes agora, mas logo que você entre, olhe com carinho, porque é o seguinte, já tem uma posição do Supremo Tribunal Federal, até pacífico, que reconhece o direito independente de quando aposentou, porque é a partir do conhecimento do direito. Então, é apenas essa informação, e já sai daqui feliz, porque se nós perdermos lá, dia primeiro, eu tenho certeza que, através do consultor jurídico, você vai fazer um parecer para nos pagar. Muito obrigado. Eu queria mandar um abraço para o Benito, especial. Benito, junto de vários aqui, nesses nossos 3 anos e 8 meses de convívio na Câmara, queria parabenizar vocês, porque esses dias um coronel da PM, meu amigo de infância, chegou para mim e falou assim: pô, Rosso, vocês trabalharam aí no Congresso mais para civil e tal. Eu falei, olha, vamos ser sinceros sempre. Falei, olha no meu olho e quantos pedidos vocês da PM fizeram para mim, para o meu gabinete, ou para o Cláudio, que é a mesma coisa do que eu, lá no gabinete. Rosso, é verdade, nenhum. Mas cumprimentar o Benito, porque todos vocês, né, Rafael, todos vocês sempre tiveram ali juntos, sabe, Cleber? Juntos, Maurílio. O tempo inteiro, sabe? Com Bessa, mandar meu abraço com Bessa. Está na situação difícil também, lá na outra chapa. Né? São as coisas da vida, né? São as coisas da vida. Mas tem meu carinho, minha admiração. É guerreiro. Guerreiro pela civil, pela corporação. Quem falar o contrário está sendo um pouco injusto, né? Mas está na outra chapa, não tinha bola de cristal também, né? Mas, enfim, é uma pessoa que a gente precisa ir na Câmara. Realmente a gente precisa, eu acho que você sempre tem que colocar isso na cabeça. A civil sempre conseguiu uma coisa muito difícil, que, tendo um contingente menor, eleger parlamentares para representar. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Não são muitos os policiais civis, mesmo de outros estados na Câmara. Tem policiais militares, tem gente do Exército, né? Então isso é muito importante, né? A gente ter. Mas então, Benitão, obrigado aí por tudo. Eu acho que a gente tentou, tudo que eu pude fazer, nós fizemos, emenda, destaque, guerra de plenário, tudo. Aquela última foi aquela guerra, né? Aquela de alterar os limites, mas a gente vai conseguir, fica tranquilo. O Rodrigo foi muito incompetente com a bancada também, porque o governador atual ele não fez nenhuma reunião com a bancada, nem com os 8 deputados, nem com os 3 senadores. Vários governadores, eles chamam a oposição pelo menos uma vez por mês, falam um pouco como é que está a situação,
que precisa das emendas ou é contra tal projeto, que não pode acontecer porque vai ser ruim para o Estado, para a população. Ele não fez nenhuma reunião, nenhuma. A gente tinha que meio que navegar na nossa intuição, pelas demandas aí dos setores aqui do DF, e mesmo assim com muita dificuldade, né? Essa falta de interlocução também com o Congresso foi muito difícil, a gente não pode deixar que isso aconteça. Não, obrigado. Já tô, se não tiver mais perguntas, é o seguinte, gente, amanhã é meu aniversário, mas me falaram que as minhas filhas, os três, a mais velha está estudando fora, fizeram uma festa surpresa para o pai, uma janta surpresa, e que ia ser às 19 horas. Ia ser às 19 horas. Aí eu falei que papai só podia chegar umas 8 e pouco, 8 e meia, né? Amanhã eu faço 50 anos, Maurílio, e você? 50. É, pois é. Maurílio um dia me liga. Maurílio, uns 2 anos atrás, me ligou, aí, Rogério, essa reforma da Previdência, o que eu faço da minha vida? Estou quase lá, estou quase chegando lá, vou ter que trabalhar mais 8 anos. Eu falei, você e um monte de gente, inclusive eu, né? A gente lutou muito contra essa reforma. Ela era muito injusta. Acho que se vier um tucano aí, pode ser que reative a reforma, entendeu? Acho que não quero ser... Ele está bem duro com relação a isso. Muito duro, temos que ter cuidado. O Álvaro Dias, eu comentei com alguns de vocês, porque a nossa aliança tem um Podemos, e para fechar com o Podemos eu fiz um compromisso também de respeitando os votos. Quem é Bolsonaro na minha coligação é Bolsonaro, quem é outro eu respeito, e o Álvaro. Aí eu escrevi um zap para o Álvaro, eu falei, Álvaro, nossa coligação só pode apoiá-lo, e aí fiz um texto para ele. Aí falei da paridade, né? Falei da questão do Fundo Constitucional, de ele ajudar a parte de saúde, principalmente aqui no DF, ajudar a infraestrutura e enterrar a reforma da Previdência. Aí ele falou assim, 100% feito no zap. Eu falei, então tá, agora a gente já pode começar a conversar. Então essa é uma questão que a gente tem que ter cuidado, reforma da Previdência também. Ela é muito ruim para o servidor público, principalmente porque não criou regra de transição para quem entrou antes de 2003. E essa era a minha grande guerra com o presidente Temer. Além de outras coisas também, né? Mas eu não acredito que ela prospere. Só se o Alckmin vencer, eu acho que ela pode prosperar na cabeça dele. Porque mesmo o Congresso se renovar 40%, o Congresso não é muito simpático. Nós somos... só um minutinho, gente. Só aqui, peraí. Aqui o quê? Plano de governo, gravação do programa eleitoral, moço cantando, discussão de candidato, caminhado pela Ceilândia, comício? Tá, pode confirmar. Não, porque a gente tem que passar a agenda para a imprensa até essa hora, para eles acompanharem. Estão acompanhando, tudo. Então é isso, amigo. Sim. Candidato, uma última pergunta, por gentileza. Eu sou o delegado John Kennedy, trabalho em Sobradinho. E essa é a primeira vez que a gente está frente a frente. Sim. A gente está conversando. Ok. Então eu estou bem à vontade para falar. Tá bom. Eu tenho acompanhei o primeiro debate, não consegui acompanhar o debate de ontem, porque eu estava com algum serviço Foi divertido. Na delegacia. Não, depois eu recebi e foi ótimo. Achei muito bom. Foi divertido. Eu não estou aqui, não estou aqui para assim, apoiando o senhor, não é porque o senhor está falando aí da nossa equiparação, que eu acho que é justa, não vamos entrar nesse detalhe. Eu tenho conversado com alguns colegas, tenho avaliado os candidatos a presidente, candidatos a governador, e por isso disse que é a primeira vez que estamos conversando, porque nós não nos conhecemos. Sim. E ainda assim eu quero parabenizá-lo, que na minha opinião, nenhum candidato até agora deu as respostas fundamentadas, coerentes, como o senhor tem feito. Obrigado. E isso tem me levado a desejar e trabalhar e pensando no senhor ser eleito. E pensando nisso, não pensando aqui só na nossa equiparação, no nosso salário, que isso é necessário e acho isso muito justo, não vou aqui dizer que eu não quero, porque eu e todos nós precisamos disso. Eu, quando estive mais à frente da Polícia Civil, trabalhei até com o Dr. Kleber lá na direção, eu lembro que nós tínhamos
um serviço de perícia, de carros de fora, que quando vinham para Brasília eram periciados pela Polícia Civil. Isso era uma renda que entrava para a Polícia Civil. Era uma outra fonte. Não era tanta coisa, não vamos atrapalhar o Detran por causa disso. Aí, por causa de uma paralisação da Polícia Civil, uma retaliação de um governo do PT, o Agnello, retirou esse direito nosso, passou para o Detran, depois de um tempo, ficou nos dois órgãos. Acontece que as pessoas não têm muito conhecimento que essa perícia é feita na Polícia Civil. É uma perícia muito mais especializada do que a perícia que é feita lá no Detran. Não quero criar nenhuma animosidade entre as duas instituições. O carro roubado, encontrado em Goiás, o carro é de fora, para que ele seja transferido para o DF. Certo. Havia uma perícia muito mais especializada, que era feito lá no Detran, com um custo que era para o Fundo de Reequipamento e Modernização da Polícia Civil, que a própria Polícia Civil podia usar. Não é nada grandioso, mas na época dava aí uns 8 milhões, não é isso, doutor? Ué, que isso, não é grandioso? Não. Dá para comparar quantas Glock aí? Exatamente. Exatamente. Era o que a gente usava na imediatidade para as necessidades da Polícia Civil. Por que foi por causa da paralisação da Polícia Civil. Mas a principal fonte do Detran é Pardal. Isso aí não vai atrapalhar a fonte do Detran. E a outra situação não é só a questão econômica. Certo. Eu trabalhei na DECAP, fui chefe da DECAP, tenho inquéritos lá na 6ª DP, na 13ª DP, que piorou essa situação. Carros com problemas passaram a integrar aqui o Distrito Federal, a frota do Distrito Federal. Aí, com o tempo, a gente descobre carro clonado, carro com documento com problema de outros estados que vinham para cá. O senhor tem ideia, não era só ver chassi. Eu cheguei a estar junto de perícias, que a gente assinava, um delegado está sempre lá para assinar junto, que o carro tinha tido um problema mecânico, um acidente, e fazia até a triangulação para saber se o carro podia andar ou não. Até a segurança pessoal das pessoas, dos transeuntes, hoje estão tendo problemas, estão entrando em risco. Isso aí, o senhor não precisa nem me responder. Bom, o seu pleito é que volte só para a Polícia Civil os carros de fora. Para que a gente faça a avaliação se o carro não tem problemas, faça a vistoria, a perícia, ele não tem problemas para integrar a frota do Distrito Federal. Esse é o meu pedido. Prendia em média 60 carros mês adulterados que eram tentados a transferência para o DF. Agora acabou isso. A frota não é mais confiável. A frota do Distrito Federal, agora nós temos na nossa frota veículos adulterados. Eles não eram especialistas. Mas essa não é a missão do Detran. Não. Né? É na missão do Detran. Investigação. Bom, amanhã eu te falo. Amanhã eu te falo. Não, amanhã eu te falo. É a primeira vez que eu fico... Sim. Candidato, a gente sabe do seu horário apertado, aí, seu compromisso familiar. Só para o senhor fazer algumas considerações finais, alguns pontos que não foram expostos, porque não provocamos, mas que o senhor possa expor para os colegas, né, o seu projeto relacionado à Polícia Civil, à segurança e ao próprio governo do Distrito Federal. Bom, gente, primeiro, muito obrigado. Sou muito honrado de estar aqui. Amigos antigos de infância como o Maurílio estão aqui comigo. Eu moro em Brasília há 48 anos. Vou fazer 50, estou fazendo 50 entre hoje e amanhã. E tenho muito orgulho e honra de morar nessa cidade de verdade. Meus filhos são daqui, minha família é daqui. Meus pais, graças a Deus, mesmo doentes, vivem aqui no mesmo prédio, 214 Sul, Bloco B. E jamais pensei em entrar na vida pública, até o governador Roriz insistir muito que eu saísse naquele momento de uma grande empresa que eu trabalhava como diretor para ser o secretário de desenvolvimento. Aceitei, e aí começou a minha vida pública, e quando eu fui para administrar a Ceilândia, começou a minha vida política, né? De lá para cá muita coisa aconteceu,
e a gente vai conhecendo aos poucos as pessoas, as instituições, as corporações, os sindicatos, enfim, vai conhecendo cada centímetro dessa cidade e vai gostando ainda mais dela. Eu sou filho de servidor, né? Meu pai já é aposentado, mora lá, e eu tenho muito orgulho de ser filho de servidor, sabe? Criou nossa família, 3 filhos, mais a mãe, com muita dedicação, e também à noite ia dar aula no CEUB durante 30 anos para complementar. Estudei em escola pública, no setor leste, também feliz, boas escolas na época, né? Segurança pública, a gente não se preocupava com nada, tudo funcionava como um relógio, era a coisa mais linda que tinha. Mudou muito Brasília, os nossos desafios e problemas se multiplicam aritmeticamente, alguns geometricamente. Eu vejo que nós passamos a frustração que eu tenho com o Rodrigo, claro que vocês têm também, é muito grande, a minha específica, porque eu fiz uma aliança com ele partidária em 2014 e achava que, pela minha idade, eu jamais seria enganado novamente. E realmente, quando ele terminou, quando ele ganhou a eleição, no dia da vitória dele, começou no outro dia a transição, ele nunca mais nos chamou. Nós não participamos de transição. Hoje eu entendo, porque nós pensamos muito diferente dele. Muito, vocês viram ontem no debate. Muito diferente dele. A gente tem pensamentos totalmente reversos. O meu pensamento é que, da mesma forma que a indústria é importante para São Paulo, o minério para Minas Gerais, para o Pará, o agronegócio para o Mato Grosso, e se perderem esses setores, os estados acabam. Se nós perdermos o serviço público forte no DF, o que a gente vai fazer em Brasília? Vai fazer fábrica de foguete, fábrica de siderurgia? Não vai fazer nada. Brasília é a cidade do servidor, mas também a gente tem que estimular o setor privado. Mas o setor privado não será estimulado se a massa salarial ou o tecido econômico principal, que é o serviço público, não funcionar. Então, dentro desse conceito, eu vejo que nós chegamos num momento de muita, mas muita... Estamos num momento assim, estamos no fio da meada. Realmente, se a gente errar mais um governo, eu temo, inclusive pela autonomia política do Distrito Federal. Eu aprendi lá na Câmara que existem não menos do que 350, 360 deputados que não aceitam o fundo constitucional, acham que é um privilégio do Distrito Federal, não reconhecem Brasília como a sua própria capital, igual o francês tem honra de Paris, o argentino Buenos Aires. Vários parlamentares, colegas meus, olham Brasília como um estado competidor e não como a sua própria capital. O americano olha o Washington, todo americano vai para Washington a partir de 12, 13 anos de idade conhecer os símbolos da pátria, os valores da nação, né? Aqui, então tenho muito medo de que mais uma gestão, né? E eles reclamam também muito, né? Eles moram em Brasília de terça a quinta. Então eles escutam dos seus assessores de Brasília, as pessoas que eles convivem, como Brasília piorou em segurança, como Brasília piorou na saúde. Toda hora um parlamentar ligando o rosto, pelo amor de Deus, o genro meu assessor, do meu motorista, teve um acidente e tal. E aí, isso eu tenho muita preocupação de uma gestão ruim, mais uma ruim, o que pode acontecer com todos nós, voltarmos aí ao que éramos aí antes da autonomia política do DF. Não sei se isso seria bom. Então, eu não seria candidato a governador, eu seria candidato novamente a deputado federal, é meu primeiro mandato. Consegui aprovar 3 leis, graças a Deus, mas também fui líder dos primeiros 2 anos do meu partido e vice-líder do governo no terceiro, e consegui, através das relações que eu fiz de amizade, de parceria com vários parlamentares, ter algum tipo de êxito, mas acho que um mandato é pouco para que você consiga maturar os seus projetos. Na saída do Frejá, eu estava ali fazendo a coligação junto com o PRB, com o Cristóvão, com uma série de outros partidos. Na saída do Frejá, a nossa coligação falou: pô, Rosso, eu acho que o nome tem que ser você, pelo conjunto dos demais, com todo respeito, mas se o grupo do Frejá se dividir, etc., a depender dos nomes, eu acho que você deveria ser. Relutei muito, minha família sempre me deixando à vontade,
Mas eu, particularmente, só eu sei o que eu passei em 2010, as dificuldades de quase tudo paralisado, saindo do outro lado, e mesmo assim, saindo criticado pelo governo que entrou. Porque todo governo que entra, que não tem grandeza, fala da herança maldita. Eu deixei 1 bilhão no caixa com tudo funcionando direitinho, né? Então, chegou um momento, eu tomei a decisão, então vamos. Se uma coisa que meu pai não deixou para a gente foi a covardia. Pelo contrário, é a coragem, mas com humildade, com o pé no chão, de sabermos os nossos limites. E, por incrível que pareça, surpreendentemente, nós fomos os últimos a colocarmos o nosso nome para ser candidato ao governo. E essas pesquisas que saem, fiquem tranquilos, porque quando a Datafolha me dá com 13, a outra me dá com 4,5, hoje tem uma que já nos dá como líder. O que importa é, faltando 15 dias para a campanha, é mais ou menos um cenário provável que a gente tem. Mas graças a vocês, isso eu reconheço também, a família policial civil, vocês entraram muito forte e a nossa campanha realmente saiu de 1-0 brigando já para a primeira, se não é que está em primeiro, e eu reconheço isso graças a vocês. Quero dizer que a minha visão de DF é uma visão de que a gente precisa descentralizar. O governo central tem que descentralizar, cada cidade tem uma especificidade, tem uma característica, tem uma necessidade diferente. A gente precisa entender também que o Distrito Federal não é só a caixinha, do ponto de vista econômico lá do mapa, a região metropolitana, que a gente chama do entorno, ela já tem metade da população, tem 1,5 milhão de habitantes que dependem do Distrito Federal, que de certa forma já se coincidem ou no trabalho, ou no hospital, ou em outras atividades. Então nós temos hoje uma das principais regiões urbanas do Brasil em população. E, ao mesmo tempo, a nossa infraestrutura de serviço público ela não acompanhou. Nós temos 12 hospitais, 167 postos de saúde e, por incrível que pareça, cada dia que eu ando e conversando, Clebinho, com uma área diferente, o pessoal da radiologia ontem me deu um dado, cara, alarmante. Não, anteontem. Eu acho que usei até no debate ontem. Um Distrito Federal que tem 40 bilhões de orçamento, né, com 3 milhões de habitantes, tem uma ressonância magnética, só que está quebrada há 5 anos. Uma ressonância, não estou falando de tomografia, estou falando de ressonância. É inacreditável. Tem uma ressonância, mas aí eu descobri o porquê. Chamei um monte de gente hoje para descobrir porquê. Porque manda para o hospital privado e o hospital privado faz a ressonância. Isso vale para a UTI, isso vale para uma série de serviços. Então, gente, a coisa está muito séria mesmo, aquilo que é essencial, saúde, né? Saúde, essencial. As escolas, lá o Metrópolis colocou que 90% está sucateado, é verdade, Benito, 90% das nossas escolas estão caindo aos pedaços. Como fazer? Olha, vamos ter que fazer algo emergencial, porque o ambiente escolar não está preparando o jovem para o amanhã no enfrentamento do mercado de trabalho. Não está, gente. Por mais esforço que o professor tenha, competência, a gente não está preparando o jovem para o mercado de trabalho. Por isso que o desemprego no Distrito Federal está o maior da história, 19,2%. Por isso. Né? Eu tive uma discussão com a dona Eda, do IESB, eu fui sabatinado no CODESE, foi muito bom, inclusive, muito bom. Eu falava para ela que a gente precisava fazer a faculdade distrital pública, mas sem construir nada. Cada cidade, a gente pega uma escola, Kleber, que à noite não funciona, um centro de ensino médio, que tem toda a estrutura, e põe ali 2 cursos, pedagogia, administração, para que os jovens possam fazer concurso, porque todos os concursos exigem nível superior, a maioria deles. Os 2 maiores empregadores do DF é o governo federal e o governo federal. Rapaz, essa mulher brigou comigo, que não pode. Eu falei, não, dona, a senhora me desculpa. O rapaz de família simples, ele já chega no terceiro do médio desistindo. E ele não consegue pagar mensalidade de uma faculdade particular e muito menos entrar no NB. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem estudou no NB vai ser pouca gente. Estudou no NB. Nós não estudamos, né, mano? No NB eu não dei conta. Tinha que trabalhar cedo, tinha que estudar à noite. Então, gente, é um governo que precisa se colocar no lugar das pessoas que precisam
É um governo que precisa trabalhar com o servidor como parceirão, porque é o que conhece a cidade. É um governo que vai precisar, além de incentivo fiscal, é fácil você atrair uma empresa com incentivo fiscal. Muito fácil. Ó, você vem para cá que eu te faço um diferimento de ICMS, eu não te cobro ICMS. É fácil. Hoje, o governo gasta uma fortuna com incentivo fiscal para empresa que não tem nenhum empregado em Brasília. Só tem um escritório para gerar nota. Isso eu não vou permitir. Isso eu vou fazer quando eu coloco lupa nos contratos. Tem contratos no Distrito Federal, né? Eu não tenho acesso a todos, porque talvez só a transição a gente consiga, contratos que a gente pode, numa lapada só, reduzir 25%. Quando o Rodrigo manda fechar a barreira à noite, na fiscalização tributária, e o auditor mais experiente acha que é uma perda de 60 a 70 milhões por mês, quanto de infraestrutura deixamos de fazer, quanto de equipamento de saúde deixamos de comprar, quanto de equipamentos para a segurança a gente deixou de fazer. Então, o meu espírito é esse espírito aqui, é o espírito de governar todo mundo junto, com transparência. Esse é o caixa, essa é a despesa, essas são as prioridades, esses são os nossos desafios do entorno, esses são os projetos no governo federal que a gente precisa captar, e esse é o nosso planejamento para os 4 anos. Mas com muita humildade, quando eu falo assim, secretário de saúde que tiver em secretaria lá, fofocando no ar-condicionado, eu vou demitir, eu não estou fazendo demagogia, eu estou falando a verdade. Porque ele não tem que estar na atual circunstância, né? Que eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos ser sinceros, gente. Quem está no consignado do BRB ou outro banco, levanta a mão. Beleza. O meu consignado do Banco do Brasil é 1,9, mas não porque eu sou deputado. Porque que é 1,90 e... Cláudia, 1,90 e quanto? Meu consignado? 1,92 é o meu consignado. Do BRB é 2,80 e pouco. O próximo governador, ele tem que ter a seguinte percepção. Porra, se o salário achatou, o desemprego aumentou, o BRB é um banco que metade da carteira dele é consignado. E o produto que dá lucro para ele somos nós, servidores. Então, o presidente do banco, se ele não quiser ser demitido, ele vai ter que chegar para a gente no dia 1º de janeiro e falar o seguinte, esse 2,8, olha, puxa vida, mas se for menos do que 2, a gente tem prejuízo. Eu falei, não quero te dar prejuízo, mas eu quero que você faça uma repactuação agora com quem está. Estou dando esse exemplo porque se não for assim, gente, a gente não vai sair do outro lado. Quando eu falo de plano de habitação, fui na Caixa Econômica. Viu, Render? Fui na Caixa Econômica. Presidência, direção da Caixa de Habitação. Eu peguei o novo... O governo mandou o tal de Plano Zoneamento Econômico e Ecológico do Distrito Federal na Câmara. Está lá. Engessa o DF. Eu quero preservar o DF, eu moro na área rural, eu adoro a natureza, eu quero que o rio fique mais limpo, que o pássaro continue passando em si. Tudo isso. Mas a gente tem que ter uma visão no Distrito Federal de crescimento. De crescimento, cuidado com a natureza, cuidado com as pessoas, mas de crescimento. Fui ver o zoneamento ecológico, congela a cidade, o crescimento espacial da cidade. Então, o que eu fui fazer lá na Caixa? Falei, vem cá, se eu quiser criar 4 bairros de servidor, eu posso? Claro, Rosso. Como é que seria isso? Seria um tipo Mangueiral, mas eu diria diferente um pouco no conceito do apartamento, mas seria para os servidores públicos, aqueles que não têm imóvel pessoal. E seriam em 4 regiões de Brasília, né? Sobradinho, Planaltina, para quem trabalha por lá, Novo Gama, Ceilândia, Braslândia, e um ali perto, no balão de Unai, em vez de seguir a DF-140, você desce ali para Nova Betânia, onde tem ali uns eucaliptos. Ali. Aí, vocês acham que tem dinheiro para Brasília lá? Não. Tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. E aí, o que está no aluguel, que é boa parte... Professores, quase metade dos professores do DF moram de aluguel. Quase metade. E aí... Então, eu não estou dizendo que eu quero fazer... tudo vai ser para servidor. Eu estou querendo dizer que quanto mais forte tiver o servidor,
melhor vai estar. O padeiro vai vender mais pão, o concessionário mais carro, a loja de roupa mais roupa, a escola particular mais aluno, tudo isso. O grande programa de desenvolvimento econômico é a recuperação da renda do servidor e planos, obviamente, de expansão econômica para o setor privado com inteligência. Chegou aí, rapaz, olha quem chegou aí, garoto. É o horário, Cardoso. Eu já saindo, ele vai achar que eu estou saindo por causa dele agora. Cardoso, amigo, eu falei em você já aqui. Eu já falei em você. Falei mal, mas falei. Mentira. E, então, essa é a nossa linha de trabalho, né? É trabalhar nas ruas. O secretário de Segurança vai estar dentro de batalhão da PM, dentro de delegacia. A gente vai ter que estar próximo das pessoas. Próximo. Eu tive um argumento já com eles, Kleber. Eu falei, por que vocês deixaram construir Brasília, que é a cidade do servidor? Meu pai só veio porque eles deram um apartamento para ele. Eu matei no argumento aí. O argumento errado deles, quando você cria uma... O deles é o seguinte, claro que vamos guerrear Vamos ver, se precisar de arbitragem, né, vai ter que ter árbitro. Não, mas, na verdade, Brasília foi... O meu pai só veio para cá porque ele ganhou um apartamento. Então, Brasília é a cidade do servidor, não é? É a cidade do servidor. Então, originalmente, só que o GDF era desse tamaninho. 1960, 70, 80, começou a ganhar um corpo em 80, 70 e poucos, 80. Ele ganhava incentivo salarial para vir para cá. Ele ganhava, meu pai ganhava, ele falou, ganhava 15% a mais no salário, mas dava um funcional para ele que não cobravam nada de aluguel. E, na verdade, ele ia pagando todo mês um pouquinho até quitar o apartamento. Todo mundo veio por causa disso. Cadê a inconstitucionalidade disso? Cadê a questão? Então, isso eu vou enfrentar. O precatório, Render, os precatórios, essa é um capítulo que a gente vai precisar ver, porque a gente só pode fazer o que a gente tem certeza que a gente vai conseguir. Não, precatório. O cara tem precatório, claro, compensar a dívida no banco, compensar imposto, tudo. Isso é que a gente conversou sobre isso. Tem que ver se pode, né? Tem que ver se pode. Conversei com o nosso Geraldo, né? Ontem sobre isso. Resumidamente, eu estou estudando, gente, bastante, de como a gente começar um governo totalmente diferente desse e tentar voltar às nossas origens de uma cidade que a gente tinha muito orgulho. A gente tem muito orgulho, mas de um governo que a gente tem orgulho. Mas vou falar melhor. A gente tem orgulho de um governo que não tenha ninguém com o nariz empinado porque é secretário, ou é diretor, ou é presidente de empresa, nada disso. Isso nós não podemos mais ser assim, senão a gente não vai conseguir. O desemprego me preocupa porque 300 mil pessoas fora do mercado de trabalho, mais os do entorno que vêm para cá, a gente vai ter que criar algum plano de fortalecimento ou do cinturão, criar emprego no entorno, porque o cara já vem para cá trabalhar. Se a gente criar lá, ele vai ficar lá e já abre um aqui. O problema é como criar lá, tá certo? Enfim, e saúde e segurança, vocês não tenham dúvida que eu vou cuidar pessoalmente com vocês, e saúde eu vou cuidar pessoalmente, né? E educação. E eu peço a confiança de vocês, o voto de vocês. Campanha difícil, porque 10 chapas competindo. Antes era o seguinte, era nós contra os vermelhos, né? Era azul contra vermelho. Agora, não sei nem se tem tanta cor, né? Aí no meio. Mas a cor do meu coração é azul, né? Vocês sabem disso. Nunca escondi. Quando eu fui fazer essa aliança com o Cristóvão pela primeira vez, deixei isso bem claro. Bem claro. Ele sabe disso e respeita. Respeita bastante. E disse a ele também que ele não se preocupa, porque estava muito preocupado. Rosso, mas cabe aí no cálculo, você dá paridade e tal, você dá... Eu falei, bom, está aqui o cálculo, se andou para o senhor, eu posso mostrar. Cabe ou não cabe? Pô, aí cabe. Então pronto. Cabe. Não. Quando eu mostrei matematicamente, financeiramente que cabe, ele descansou. Então, gente, queria agradecer. Cadê o Cardoso?
Já saiu, tá vendo? Já saiu, ele é assim. Cardozão, não é porque você chegou não, amigo, que é o seguinte, hoje é meu aniversário, hoje não, amanhã eu faço 50 e as minhas filhas fizeram, desde as 19 horas, uma festa surpresa pro papai. Então eu vou lá, mas é óbvio que eu vim aqui, óbvio, não tenho dúvida disso. Então eu queria pedir licença para vocês, agradecer, contem comigo de verdade, vocês podem confiar que no dia 1º de janeiro de 2019 a gente vai estar chegando a pé lá, Rafael, lá no Planalto, depois das posses, né, amigo? Lá no Planalto, e entregando a mensagem da paridade da Polícia Civil para início de conversa. Quando eu entrei na Polícia Civil, em 96, o nosso governador era o Cristóvão. A turma, tem vários colegas, Benito, doutor Anderson, e outros colegas aqui, fomos entregar um convite para o governador, ele não nos recebeu. Você vê que a diferença. Depois veio o Roriz, né, que foi um pai para todos nós. Quem era diretor, o doutor Laerte, era recebido na casa do governador. Os sindicatos eram recebidos na casa do governador. E quando Vossa Excelência foi nosso governador, naquele mandato de 6 meses, o Cardoso, nosso diretor, eu estava no sindicato junto com o doutor Mauro. O doutor Mauro foi para a candidatura e eu fiquei no sindicato. E você nos recebia na sua própria casa. Então, eu gostaria de pedir que continue essa boa relação, né? Que o senhor continue recebendo nosso sindicato, nosso diretor na sua própria casa, e como nós vamos receber o senhor na nossa própria casa, com essa intimidade que o senhor nos deu e que tem hoje, de sentar na nossa mesa, né? Então, dar os parabéns para o senhor e pedir para que todos nós cantemos os parabéns para o nosso governador, que é o aniversário dele. Muito obrigado, governador. E também que não permita, governador, o senhor já comprometeu a lista tríplice, não permita que a pessoa que seja escolhida para o diretor não persiga os colegas que participaram da lista tríplice, porque esse governador e esse diretor perseguiu todos os colegas que participaram da lista tríplice, sem exceção, aliás, com exceção da Mabel. O resto, todos foram perseguidos, todos foram desprestigiados. Não vai acontecer isso, até porque se perseguir, a gente tira. Né? Queria agradecer. O primeiro, lá em 2010, o primeiro cara a chegar na minha casa era o Cotama, que era o João de Ordens. O segundo cara era o Itamar, secretário de Planejamento. O Itamar é um cara diferente, ele é gente boa demais, muito bom ele, né, cara? E o Itamar era um cara, não tinha muita modernidade e tal. Aí eu falei, Itamar, todos os dias você vai na minha casa e eu quero saber receita, despesa, pagamento, fluxo de caixa e tal. Aí ele chega, todo dia, Rogério, todo dia, independente do quem eu esteja conversando, independente, você pede licença e aí ele fazia na cartolina. Aí um dia, tava o bispo, aí o cardeal, tava lá, no café da manhã, aí o Itamar chega, bom dia, governador, eu falei, bom dia, Itamar, ele. Aí o cardeal, o José não entendeu direito, né? Aí eu expliquei. E o terceira pessoa era o Cardoso. Cardoso, alguma coisa que você pediu para a Civil, eu quero que você seja sincero olhando nos meus olhos. Em 2010, eu não fiz? Não, governador. O senhor era um parceiro para a polícia. As demandas que tínhamos, e inclusive, essa sua identificação foi tão grande que lhe presenteei com a camisa da Polícia Civil, eu tenho governador. Até hoje. Tenho até hoje. Então, assim, na verdade... eu acho que foi foi nossa última grande parceria no Executivo. Sim. E, então, assim, conte conosco para empenhadamente trabalharmos em sua campanha, porque, na verdade, a polícia hoje precisa de alguém para retornar minimamente a condição de respeito que tínhamos aqui no Distrito Federal. Sim, amigo. E, então, assim, era uma porta aberta à Polícia Civil. É isso aí, obrigado. Queria agradecer, viu, Rosso? Em nome de todos Obrigado os colegas, vocês, só temos a agradecer. E reconhecer a parceria que sempre teve também no Legislativo, agora durante a campanha, sempre nos recebendo, esse comportamento de portas abertas. Muito obrigado, parabéns, que Deus abençoe a sua campanha. Só que eu vou querer despachar essa eleição. Delegacia, aquilo é da direção geral. Vocês não vão me ver no Buriti, viu, Clebinho? Vocês vão me ver. E dia 1º estaremos juntos levando a mensagem lá para o Palácio do Planalto. Vamos lá, vamos correndo. Obrigado, viu, gente? Obrigado.